Meu Senhor, como um rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou Antônio Lopes e estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E tenho a honra de vir partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje, 15 de junho de 2025, 11ª semana do tempo comum, solenidade da Santíssima Trindade. Eu espero que este áudio o encontre com saúde e, se assim não for, que o encontre com fé e esperança que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Amém? Iniciemos este nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje está em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós cremos num Deus uno e trino. A solenidade de hoje nos coloca no centro da nossa fé cristã ao celebrarmos o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, do qual tudo recebemos e pelo qual nos movemos e somos. O Deus cristão, que nos foi revelado em Jesus Cristo, é unidade de natureza e trindade de pessoa. O Pai é aquele que envia. O Filho é a palavra da verdade e mediador único da salvação. O Espírito Santo é o santificador que derrama em nossos corações o amor de Deus para que possamos progredir em santidade, amando como Deus quer que nos amemos. O Deus unitrino, encontramos a resposta para a superação das graves divisões que marcam a história e dilaceram a convivência entre nós. Na própria natureza de unidade e de comunhão, Deus está a nos dizer que a divisão é um caminho de morte e não de vida. Disto decorre que a superação das divisões e o empenho sincero pela comunhão é um imperativo da existência cristã no mundo. Se o Deus que professamos pela fé é comunhão de pessoas, é unidade de natureza, não podem viver divididos aqueles que aderiram a Ele pela fé.
À medida em que cresce a nossa adesão ao Deus Trindade, as divisões precisam ir sendo superadas. A divisão não é própria da natureza de Deus. Sua natureza é a unidade na Trindade. Divisor é o demônio, inimigo de Deus e inimigo dos homens, que trabalha dia e noite para separar os homens de Deus e para dividir os homens entre si. Partindo desta compreensão, resulta que uma das exigências da fé cristã e do ser cristão católico é a de trabalhar incansavelmente para que as divisões sejam superadas. A divisão somente é necessária para com o mal e para com aqueles que a ele aderem obstinadamente, porque no mal não há possibilidade de comunhão, pois ele é a desordem por natureza. O Deus uno e trino é também eterno e verdadeiro. É o Deus vivo. Como tal, a mentira, o cinismo são contrários à natureza de Deus, de modo que os que as promovem colocam-se numa condição de inimizade para com Deus. O Deus unitrino é a vida e a fonte da vida. Nele não há nenhum sinal de morte. Se hoje estamos sujeitos à morte, foi devido ao pecado dos nossos primeiros pais. A morte não é resultado do querer de Deus para nós, antes é consequência da rebelião contra ele. Assim, aqueles que se rebelam contra Deus passam a percorrer um caminho de morte, até que venham a arrepender-se dos seus pecados. Igualmente, aqueles que promovem a morte nas suas diversas formas, pelas guerras, pela corrupção, pela destruição da família, pela perversão dos costumes, se fazem inimigos do Deus da vida. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Deus unidade, Deus trindade e unidade perfeita é o espelho para que nós, aqueles que aderimos a Jesus Cristo, que o amamos de verdade, que guardamos a sua palavra, como ele disse: se você me ama e guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu e você, que somos morada de Deus, somos morada da Trindade Santa, não podemos viver no mundo de divisão, de falta de solidariedade e de justiça. Nós devemos ser promotores da comunhão entre os irmãos e Deus e entre nós, irmãos e irmãs. Que a superação das divisões seja um compromisso constante de cada um de nós. Parte da reflexão deste texto é da homilia do Padre Hélio Cordeiro, que deixa esta mensagem desse Deus unitrino, que é Deus comunhão, que é Deus, que é o Deus da vida, que é o Deus promotor da paz, e que todo aquele que aderiu verdadeiramente ao projeto de Deus assemelha-se a ele na promoção da unidade entre os irmãos e entre os irmãos e Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Bom dia, meus irmãos, um ótimo domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor. Nos encontramos na próxima. Está o sol que me aquece, está a brisa do